Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta. Quero que Deus continue abençoando a todos que nos acompanham aqui no canal. Que Deus traga uma forte bênção para cada um, tanto na vida financeira como na espiritual. Meus amados irmãos, eu gostaria de convidar vocês a nos ingressar num texto da palavra de Deus que me chama a atenção e quero compartilhar com vós o que Deus falou em meu coração nesse texto, que se encontra no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 30 e no seu capítulo e seu versículo 22, que diz: E lembrou Deus de Raquel, e ouviu e a fez fecunda, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e disse: Deus me tirou do meu vexame. E lhe chamou José, dizendo-me: O Senhor, dai-me outro filho. Louvado seja Deus. Esta é uma palavra que me chama a atenção, quando no seu capítulo 23 disse: Ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Deus me tirou do vexame. Glória seja dada a ti. A história da vida de Raquel, de uma moça que ali se encontrou com Jacó, e de repentemente foi algo que chamou a atenção, e ele ali lutou para conviver com ela e viver. Muitos conhecem o texto da palavra de Deus. E de repentemente foi enganado através do seu pai, e ela foi paciente esperar mais 7 anos. Quem deveria se casar com 7 anos passou a se casar com 14, e ainda tem que compartilhar com sua irmã mais velha. Além de tudo, era sua irmã mais velha que não era para estar lá, mas de repentemente ela tomou o lugar, porque era desta forma naqueles tempos passados, que a filha mais nova não se casaria primeiro de que a mais velha. Mas isso não convém o texto em que eu quero chamar a atenção dos irmãos, da palavra em que Deus dá. Que de repentemente ela vai vivendo e vai vendo a sua irmã dando filho, e ela chega um dia e pede para Jacó: dai-me filho. Ele o aborrece, se aborrece e diz: eu estou em lugar de Deus, para que não possa te dar filho. E de repentemente ela viveu nos seus lamentos. As Bíblias não relata, como relatou a parte de Ana lá em Samuel, onde ela buscava o tão desejado em oração, a busca incessantemente, até no dia em que Deus abriu a madre dela e ela concebeu a Samuel, depois de ter feito um trato com Deus: que seja para ti, mas me dai um filho. Eu mesmo que não seja para mim, mas dai fruto que seja para ti. De repentemente vem Raquel, que a Bíblia não relata, mas vem Raquel desta forma, e a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel. Talvez pelo feito dado a Jacó, pelas promessas, Deus se lembra de Raquel e dá fruto à paixão de Jacó, que era com Raquel. E ela tem um filho, e ela disse que o texto fala que ela disse: Deus me tirou do vexame que eu vivia. Então está claro que ela passava momentos de aflição, porque ainda não tinha tido um filho e ter dado ao marido que a tanto amou e que tanto a buscou. Às vezes na nossa vida também, meus amados irmãos, nós damos tudo de nós a uma obra, a um feito, e isso não nos traz retorno. Parece que a gente estamos lutando e não dá fruto. Parece que estamos vivendo como aquela figueira em que Jesus se encontrou. Está lá frondosa, bonita, mas não dá fruto. Às vezes evangelizamos, fazemos campanha,
mas não saímos disso, não dá fruto. Era o que estava acontecendo na vida de Raquel. Ela poderia ser amada por Jacó, ele poderia ser a mulher dos sonhos dele, e de repente ela não dava fruto a Jacó. E de repentemente na vida, nossa vida de repentemente é dessa forma. Mas Deus, ao texto diz que Deus se lembrou de Raquel. Louvado seja Deus. Deus, ele faz o possível e o impossível para aquele que o busca e o clama, para aqueles que vêm diante dele. Como Ana subia todos os anos à casa de Deus e se derramava diante de Deus até no dia em que Deus abriu a madre dela. Me lembro muito bem no livro de Esther, a uma pessoa que estava ali, tinha feito um bem, mas no momento propício, Deus fez o rei se lembrar. Tirou-lhe o sono, lhe colocou sem sono e foi-lhe trazido os livros das obras, livros das crônicas, dos feitos que eram registrados, e ali se descobriu que um certo homem livrou a vida do rei. E ele o exaltou. De repentemente você pode estar se achando esquecido, jogado por nada, não é lembrado, mas esse é que é o segredo de Deus. Raquel, ela se viu-se uma linha de esperança pela promessa que Deus tinha a Jacó. Ana se viu uma linha de derramar-se diante de Deus nas orações no templo de Deus. E você vê que lá no livro de Esther está aquele homem chamado Mardoqueu, ele vive de repentemente à espera de Deus, vivendo fielmente ao Deus. De repentemente Deus faz o lembrar. Porque há muitas as pessoas que se cansam de esperar e espera que um dia Deus se lembre. Talvez Deus até possa se lembrar de você, mas você não está mais na posição de receber. Talvez você esteja distante, você deixou desesperançoso, caiu da graça, parou de orar, parou de consagrar, parou de jejuar, parou de evangelizar. E a promessa de Deus é para dar para aqueles que se encontram diante dele. Se você está à espera de Deus, ao buscar e a lembrança de Deus, ele não vai esquecer de você, meu amado irmão, meu amigo, minha amiga que nos escuta, que nos ouve. Não saia do caminho, não deixe de perseverar para que Deus venha até a ti. Deus tem algo maravilhoso. Ele certamente o brilho em que Raquel estava a esperar, no vexame que estava vivendo, talvez você esteja vivendo esse vexame que começou a casa e ela não termina, que comprou o carro e não consegue acabar de pagar, que de repente está num trabalho, mas é desempregado simultaneamente e não compreende o porquê acontece. Talvez você esteja num vexame, de repentemente a sua esposa pediu um móvel, a uma coisa melhor e você não tem como chegar, dar para ela essa parte, porque simplesmente está à espera da promessa em que foi feita a ti. Ou então que você espera pelo que te clama, como a palavra disse, buscai e o acharás, bater e se abrir-se-á. Talvez você esteja esperando por Cristo. Talvez você diga, meu amado irmão, eu estou me dando para Deus, eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho jejuado, mas mais um pouco. Jesus ensina aos seus discípulos que se alguém te pedir uma túnica, você dê a outra. Se alguém lhe pedir para você caminhar uma milha, caminhe 2 com ele. E de repentemente, se você está nessa caminhada de buscar a Cristo, caminhe mais um pouco. Não desfaleça no meio do caminho.
Não deixe no meio do caminho. Você já pensou se Ana para de orar, não tinha achado? Já pensou se de repentemente aquele homem que estava ali na porta do rei, escuta aquela conversa e não denuncia aqueles dois homens? E ia ser difícil ele viver perseverando. No momento da angústia, Deus não ia fazer o rei lembrar dele. No caminho correto da retidão de Cristo e na perseverança nós encontremos o bem. A Bíblia diz: não se cansa de fazer o bem, porque se não desfalecermos, encontraremos no momento oportuno. Então espera tão somente no Senhor e Ele vai se lembrar de você. E Ele vai fazer você florescer, vai fazer você dar fruto, e o seu José vai nascer. Talvez sua empresa vai aparecer, talvez o seu trabalho vai chegar, talvez aquela tribulação que se desce dentro de casa vai cessar, talvez aquela oração daquele filho, daquele marido, daquela esposa, do esposo vai acontecer, porque Deus vai lembrar de você. É no momento certo, é só perseverança no nosso caminho. Fica na paz do Senhor Jesus, que Cristo Jesus continue abençoando todos vocês e toda a sua família. Eu desejo que Deus venha de encontro ao seu coração, Ele traga uma paz divina que é de Cristo Jesus, que tão somente se acalme mais. Diga como Davi falou: por que te abate, ó minha alma? Por que te angústia? Tenha tão somente espera em Deus. Então espera em Deus e Deus vai lembrar de você, meu amado irmão. Deus vai lembrar como lembrou de Raquel. Fica na paz do Senhor Jesus. Uma forte semana para vocês. Compartilhe esse vídeo. Se possível, você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Indica nosso canal. Que Deus continue te abençoando fortemente. E um forte abraço para você e toda a sua família. E eu te digo que Deus vá de encontro ao teu coração e te traga paz, em nome de Jesus. Amém.